Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa educação espiritual com o estudo Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará, que é um ensinamento de Jesus que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 8, dentro do seguinte contexto. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós vamos, inicialmente, analisar o significado de verdade. Segundo o dicionário do Aurélio, que é um dos mais importantes dicionários da língua portuguesa, verdade teria os seguintes significados: conformidade com o real, exatidão, realidade, coisa verdadeira ou certa, princípio certo. Verdade significa ainda aquilo que está intimamente ligado a tudo que é verdadeiro. É a ausência da mentira, é também a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo, estando dentro da realidade apresentada. E estes seriam apenas alguns conceitos de verdade, segundo o ponto de vista da criatura humana, segundo a ótica de espíritos encarnados, ainda muito imperfeitos, mas a caminho da evolução. A busca da verdade sempre foi o objeto central da reflexão filosófica, e ao longo do tempo, muitos têm sido os filósofos que buscaram a verdade. Entre eles, Sócrates, Platão, Santo Agostinho, Sartre, entre tantos outros. E por que a filosofia se interessa tanto pela verdade? Porque uma das principais características do ser humano é a busca permanente pela verdade. É o desejo de comprovar a veracidade dos fatos e de distinguir o verdadeiro do falso. E esta busca se inicia lá na infância. E ao longo da sua existência, as criaturas humanas frequentemente questionam as verdades estabelecidas pelas sociedades onde elas vivem e que lhes são geralmente transmitidas pelos pais e educadores. E é por isso que a filosofia tem, na verdade, o seu foco principal. Mas hoje nós não vamos ficar falando sobre verdade sob o ponto de vista filosófico. Nós vamos lembrar apenas que o conhecimento da verdade exerce uma profunda influência nas ações e no julgamento das ações humanas, porque nós agimos e julgamos segundo as nossas verdades pessoais. Mas seriam as nossas verdades pessoais aplicadas a toda a humanidade? Segundo a corrente filosófica chamada relativismo, as verdades pessoais das criaturas humanas são apenas relativas, já que não existe uma verdade que se aplique a todas elas. Então, cada criatura humana teria as suas verdades. E essas verdades dependeriam
do conjunto de valores éticos e morais de cada indivíduo ou da sociedade em que ele está inserido. Nós, espíritas, sabemos que o conjunto de valores éticos e morais de cada criatura humana está diretamente relacionado ao grau de amadurecimento e de entendimento daquele indivíduo e, portanto, ao nível evolutivo daquele espírito. Então, cada criatura humana teria um conjunto de verdades de acordo com aquilo que ela consegue compreender e elaborar dentro de si mesma. Ora, como todos nós somos espíritos em processo de construção, de lapidação, de transformação e de evolução, isto significa que as nossas verdades pessoais se modificam ao longo do tempo. À medida que nós crescemos em inteligência, em amadurecimento, em compreensão e em conhecimentos, incluindo-se aqui os conhecimentos relativos às realidades eternas e às nossas verdadeiras finalidades existenciais. Portanto, as nossas verdades pessoais, além de serem relativas, são também mutáveis ao longo do tempo. Assim sendo, quanto mais o espírito se eleva, cresce em inteligência e moralidade, mais nítida se apresenta para ele a verdade. Portanto, as nossas verdades pessoais são apenas nossas, não se aplicando a toda a humanidade. E seriam as nossas verdades pessoais relativas àquelas que nos libertam? Certamente que não. Porque as nossas verdades pessoais, além de serem mutáveis ao longo do tempo, mudando junto conosco, elas também frequentemente não nos libertam. Pelo contrário, elas geralmente nos escravizam, nos fixam a determinados pontos de vista aos quais nos agarramos e dos quais dificilmente abrimos mão por causa do nosso orgulho e da nossa vaidade. E como é difícil para todos nós nos libertarmos dos nossos pontos de vista. Mas este é um trabalho que precisamos realizar e que vai exigir de nós esforço, persistência e disciplina. Portanto, jamais seremos libertados pelas nossas verdades pessoais transitórias. E aqui convém nós lembrarmos que, embora nenhum de nós seja obrigado a aceitar e nem mesmo a concordar com as verdades dos outros, nós temos o dever moral de respeitá-las. Quer sejam essas verdades do campo filosófico, religioso, científico e até mesmo político. Então, todos nós temos o dever moral de respeitar as verdades dos nossos semelhantes, por mais absurdas que elas nos pareçam. E esta também não é uma tarefa nada fácil. E que, novamente, vai exigir de nós esforço, persistência e disciplina. Bom, as nossas verdades pessoais não nos libertam. Então, de que verdades Jesus nos falava?
Jesus nos falava de verdades que são absolutas. E as verdades absolutas são aquelas que são as mesmas em qualquer tempo e em qualquer lugar. Elas foram verdades ontem, são verdades hoje e serão verdades amanhã. Porque as verdades absolutas são independentes de tempo e de espaço. Portanto, as verdades absolutas, além de eternas, né, perenes, são também imutáveis. Vamos ver um exemplo de verdade absoluta. Toda criatura humana que habita o planeta Terra precisa de ar para respirar. Ninguém que nos ouve vai contestar esta verdade. Inclusive, pode ser comprovada por todas as pessoas que sofrem de doenças respiratórias crônicas, como bronquite, asma, rinite, sinusite, enfisema, entre tantas outras. Pode ser comprovada também por todos os nossos irmãos que estão tendo Covid em estado grave. Só que este é um exemplo de verdade absoluta biológica, que faz parte das leis da natureza. E as leis da natureza foram estabelecidas por Deus. Então, seria de verdades absolutas biológicas que Jesus nos falava? Também não, não é? Porque Jesus nos falava de verdades absolutas espirituais, que são verdades que também vêm de Deus e que nos foram ensinadas por Ele, Jesus. E a comprovação deste fato está nas próprias palavras do Mestre. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se vós permanecerdes na minha palavra. E as palavras de Jesus nada mais são do que as palavras de Deus, já que Jesus é o representante de Deus no nosso planeta. Por isso que é tão importante conhecermos as palavras de Jesus, as verdades libertadoras que ele nos trouxe e que, inclusive, vêm sendo complementadas pela doutrina espírita desde a segunda metade do século XIX. Só que este conhecer a que Jesus se refere quando ele diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não significa a mera aquisição de conhecimentos e de informações. Quando Jesus diz conhecereis a verdade, este conhecer tem um significado muito mais profundo, que é a assimilação e a vivência de conhecimentos que favoreçam o combate às imperfeições humanas, a transformação interior do espírito imortal e o seu progresso espiritual. E o que seria assimilar os ensinamentos de Jesus? A assimilação aqui tem o significado de digestão, de metabolização dos ensinamentos de Jesus, de forma que consigamos absorvê-los e integrá-los ao nosso ser. Quando nós nos alimentamos, os alimentos que ingerimos são inicialmente metabolizados no sistema digestório para serem transformados em nutrientes que depois
são absorvidos pelas nossas células. E ao serem absorvidos pelas nossas células, esses nutrientes, de alguma forma, passam a fazer parte de nós. O mesmo precisa acontecer com os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos ingeri-los, metabolizá-los e absorvê-los de forma que eles passem a fazer parte do nosso estilo de vida, dos nossos modos de pensar e de agir, traduzindo-se em atitudes concretas no bem. E por que é necessário assimilarmos os ensinamentos de Jesus para que possamos vivenciá-los? Porque somente aquelas verdades espirituais que são conhecidas e sentidas aqui, bem no íntimo do nosso ser, se tornam libertadoras do espírito. Só que, para que possamos conhecer e sentir aqui dentro de nós as verdades ensinadas por Jesus, nós precisamos antes nos desapegar dos nossos pontos de vista, das nossas próprias ideias, para que estejamos abertos a novas ideias e a mudanças. Porque se nós não nos libertarmos das nossas próprias ideias, dos nossos pontos de vista, dos nossos preconceitos, nós não conseguiremos assimilar corretamente os ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos ficarão contaminados com as nossas ideias, com os nossos pontos de vista. E ao serem contaminados pelas nossas ideias e pelos nossos pontos de vista, os ensinamentos de Jesus passam a ser deturpados por nós, geralmente visando nos favorecer de alguma forma. Muitos foram os ensinamentos e as verdades libertadoras que Jesus nos trouxe, mas, sem dúvida alguma, a mais importante de todas essas verdades é a necessidade de nós trazermos para a nossa vida a vivência plena da lei de amor, que é a maior de todas as leis de Deus, resumida no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Só que a lei de amor é um tema muito recorrente, muito frequente nas casas espíritas e em outras casas religiosas. De sorte que hoje nós não vamos abordar a vivência da lei de amor. Nós optamos por refletir sobre outras verdades libertadoras igualmente fundamentais ao nosso caminhar neste planeta, principalmente no momento atual por que passa a humanidade. E a primeira dessas verdades é a necessidade de nós desenvolvermos fé enquanto fidelidade a Deus, que tem um pacto de amor conosco. E, em nome deste amor, muitas vezes Deus precisa nos dizer não. Porque quem ama, educa. E o educar, muitas vezes, passa pelo dizer não. E é por isso que Deus nem sempre concorda conosco. Ele nem sempre nos concede tudo aquilo que desejamos. Porque nem sempre queremos aquilo de que mais necessitamos e que mais convém à nossa evolução espiritual. Então, Deus nos diz não. Mas nós precisamos aprender a confiar verdadeiramente em Deus
que é a sabedoria infinita, que tudo sabe, que sabe tudo aquilo de que cada um de nós necessita nesta existência, que sabe, inclusive, o tempo e a duração certos de cada situação, de cada acontecimento, porque precisamos passar. E se é verdade que Deus nem sempre nos socorre com tudo aquilo que desejamos, porque nem sempre almejamos o que nos é essencial, Deus sempre nos ajuda a superar os desafios do caminho. E aqui nós precisamos considerar os dois tipos de ajuda que existem. O primeiro deles é o fazer por. Quando fazemos por, nós fazemos alguma coisa no lugar de alguém. E o fazer por pode ser negativo, porque quando nós fazemos alguma coisa no lugar de alguém, nós estamos tirando daquela pessoa a oportunidade que ela tem de aprender e de crescer. E muitas vezes nós fazemos isso para nos colocarmos acima daquela pessoa, para nos colocarmos em um patamar superior, que é o patamar daquele que detém o conhecimento e a experiência. E o fazer por também pode ser uma forma de se exercer poder sobre o outro. Porque os conhecimentos, a experiência que eu possuo e que faltam a vocês me dão poder sobre vocês. Então, quando nós fazemos sempre alguma coisa no lugar de alguém, aquela pessoa vai ficar na nossa dependência, vai ficar aqui, ó, na nossa mão. Porque temos o conhecimento e a experiência que lhe falta e que nós também não lhe transmitimos. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com fazer por. Uma outra forma de ajuda é o fazer com. Vejam que a diferença é uma pequena preposição. Quando nós fazemos com, nós fazemos alguma coisa junto com alguém. Esta forma de ajuda pode ser positiva, desde que esta ajuda esteja voltada para algo construtivo, para algo benéfico. E por que pode ser positiva esta ajuda? Porque quando nós fazemos alguma coisa junto com alguém, existe a possibilidade de troca de conhecimentos e de experiências e, portanto, de aprendizagem e de evolução. Além disso, quando nós fazemos com, nós não nos colocamos acima do outro, pelo contrário, nós nos colocamos ao seu lado, caminhando junto com ele e exercendo a fraternidade ensinada por Jesus. E qual tipo de ajuda que Deus nos oferece? Deus nos oferece sempre o segundo tipo de ajuda. E aqui vamos refletir um pouco sobre outra verdade profundamente libertadora do espírito e da qual precisamos nos conscientizar, que é o fato de que Deus não faz nada por nós. Vamos repetir. Deus não faz nada por nós. À primeira vista, esta afirmativa pode gerar protestos, pode parecer falsa e até uma heresia, dirão alguns.
mas esta afirmativa é verdadeira. Deus não faz nada por nós, porém, através de nós. Já conseguem perceber a diferença? E por que através de nós? Porque Deus vai nos oferecer sempre todos os meios de que necessitarmos para resolvermos por nós mesmos os nossos desafios existenciais. E esta verdade nos foi ensinada por Jesus em algumas passagens do Evangelho. Nós trouxemos 2 exemplos tirados do Sermão do Monte, que é a essência dos ensinamentos de Jesus. E estes 2 exemplos estão no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. O primeiro deles afirma: batei a porta e ela se abrirá. Então a porta não vai se abrir sozinha. Nós precisaremos primeiro bater para que depois a porta se abra. Segundo exemplo: buscai e achareis. Portanto, nada será encontrado se não houver primeiro o esforço da busca. Então, nós precisaremos primeiro buscar para que possamos depois encontrar. Porque, meus irmãos, o trabalho tem que ser nosso. Somos nós que precisamos aprender para crescer. Somos nós que precisamos nos transformar interiormente para evoluir. Então, através desses ensinamentos, Jesus quis nos mostrar que precisamos primeiro fazer a nossa parte, enfrentando todas as nossas lutas existenciais para que sejamos merecedores da ajuda de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga. Porque Deus e Jesus nos ajudam por intermédio da espiritualidade amiga, da espiritualidade superior que nos acompanha e que nos assessora. E em função desta verdade, nós precisamos mudar, inclusive, a forma como oramos. Porque muitas pessoas frequentemente oram pedindo isto ou aquilo a Deus e da seguinte forma: Senhor, concedei-me paciência, perseverança, tolerância, esperança, coragem, força. Senhor, arranjai-me um bom emprego. Concedei-me saúde, bem-estar, prosperidade, sucesso e por aí vai. Quando, na verdade, a forma correta de orarmos seria: Senhor, ajudai-me para que eu desenvolva por mim mesmo perseverança, esperança, paciência, tolerância, coragem, força no enfrentamento de uma determinada situação. Senhor, ajudai-me para que eu me esforce o suficiente de forma a conquistar um bom emprego, saúde, bem-estar, prosperidade, sucesso e etc. Porque, como já dissemos, o trabalho tem que ser nosso. Este é um claro exemplo do faze que eu te ajudarei. Inclusive porque se Deus fizesse tudo por nós, onde estaria o nosso mérito? Quem ficaria com o mérito das nossas conquistas? E o que nós aprenderíamos com isso? Então, esta verdade libertadora nos ensina que o trabalho para a conquista de bens espirituais e materiais tem que ser sempre nosso, porque este trabalho é inalienável. O que é algo inalienável? É aquilo que não pode ser transferido para os outros. Então, o trabalho
As nossas lutas existenciais, o esforço durante a nossa existência, são responsabilidades nossas, que não podem ser transferidas para os outros e muito menos para Deus. Uma outra verdade profundamente libertadora do espírito, da qual precisamos nos conscientizar, principalmente nos dias atuais, é o fato de que em nossas vidas nada, absolutamente nada é por acaso, porque o acaso não existe. Então, em todas as situações, em todos os acontecimentos da nossa existência, por mais desafiadores e dolorosos que eles possam ser, estão neles entalhados benefícios para o nosso espírito. Então, todas as situações por que passamos na presente existência visam o nosso bem, visam a nossa aprendizagem, visam a nossa evolução espiritual. Então, esta é uma verdade que nós precisamos compreender e assimilar. Nada que acontece conosco ou à nossa volta é por acaso. Existe um porquê para tudo. E este porquê está dentro da sabedoria, da misericórdia e da justiça de Deus. Mesmo que nós não consigamos compreender este porquê por causa do nosso atraso espiritual. E de que as verdades espirituais nos libertam? Nós refletimos brevemente sobre 3 verdades libertadoras. A necessidade de desenvolvermos fé enquanto fidelidade e confiança irrestrita em Deus. O fato de que Deus não faz nada por nós, mas através de nós. E o fato de que em nossas vidas nada é por acaso. Quando nós conseguimos compreender e assimilar essas verdades, isto muda o nosso olhar diante dos acontecimentos. Muda as nossas perspectivas diante das situações que enfrentamos. E com isso, nós conseguimos caminhar com aceitação, resignação, resiliência, confiança, esperança e equilíbrio. E caminhando desta forma, nós conseguimos nos libertar do medo, da angústia, do desespero, da desesperança, da desconfiança, da descrença, do pessimismo, da revolta, do desequilíbrio, da depressão, dos vícios, sim, dos vícios. Porque os vícios, de uma maneira geral, representam mecanismos de fuga da realidade. Então, o indivíduo viciado, principalmente em bebidas e drogas, antes dele cair na dependência, ele estava buscando fugir de uma realidade pessoal ou coletiva que ele não aceitava. E quando nós conseguimos nos libertar de tudo isso, né, desde o medo até os vícios, nós conseguimos nos libertar do sofrimento desnecessário. E por que apenas do sofrimento desnecessário? Porque algum sofrimento todos nós iremos experimentar nesta existência. Estamos encarnados em um mundo de expiações e provas, em plena transição planetária para a regeneração, onde o sofrimento e o desequilíbrio imperam. Basta olhar a
ainda que na nossa vida particular, esta vida possa estar calma, tranquila, equilibrada e sem sobressaltos, nenhum de nós conseguirá ser completamente feliz se houver sofrimento e desequilíbrio à sua volta. Porque somos espíritos que já desenvolvemos alguma sensibilidade e precisamos mesmo ser sensíveis. Precisamos ter e aprimorar os nossos sentimentos para que aumente a nossa empatia, que é o colocar-se no lugar do outro. Porque somente aumentando a nossa empatia, nós conseguiremos amar o próximo como gostaríamos de ser amados. Então, algum sofrimento basal, todos nós vamos experimentar nesta existência. Mas, assimilando as verdades libertadoras ensinadas por Jesus, nós poderemos nos libertar do sofrimento desnecessário. E nos libertando do sofrimento desnecessário, nós conseguiremos ser relativamente mais felizes. Por que é tão importante que busquemos as verdades libertadoras do Espírito? Porque estas verdades nos libertam da ignorância espiritual e nós já vimos que elas nos libertam também do sofrimento desnecessário, diminuindo as nossas agruras. Além disso, essas verdades libertadoras são o único caminho que vai nos conduzir ao nosso progresso espiritual e ao nosso encontro com a verdadeira felicidade, que é a felicidade absoluta. Agora, para que possamos atingir a felicidade absoluta, nós precisaremos primeiro alcançar um patamar mais elevado de evolução. Enquanto não atingirmos um patamar mais elevado de evolução, a nossa felicidade continuará sendo da mesma forma que as nossas verdades, apenas relativas. Agora, para atingirmos este patamar mais elevado de evolução, nós precisamos trabalhar a nossa transformação interior para nos tornarmos seres progressivamente melhores. Agora, esta transformação interior, por sua vez, está na dependência direta da assimilação e da vivência das verdades libertadoras que nos foram ensinadas por Jesus. Por isso que é tão importante conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte, ajudando no processo da nossa evolução espiritual e no nosso caminhar para uma felicidade mais plena. Para encerrarmos o nosso estudo, nós trouxemos um pequeno texto tirado de um artigo da revista Reformador. Para quem não sabe, Reformador é uma publicação mensal da FEB, Federação Espírita Brasileira. O artigo foi assinado por Juvanir Borges de Souza. Vamos ao texto. A libertação pela verdade é um longo processo que se consolida aos poucos, usando-se a própria consciência. Então, nenhum de nós vai se libertar pela verdade de um dia para outro. Este é um processo lento, que demanda bastante trabalho. Além disso, é um processo que vai depender do nosso livre-arbítrio, como sempre. Porque nós vamos, primeiro, precisar escolher aceitar as verdades ensinadas por Jesus e depois, vamos precisar escolher assimilar essas verdades, que é um
trabalho de muitas reencarnações. Continuando. Entretanto, todos nós, espíritos imperfeitos, temos a perspectiva do aperfeiçoamento, vale dizer, do progresso individual e coletivo. Os meios para essa busca são o trabalho útil constante, a perseverança no bem e a prática cada vez mais ampla do amor e da justiça. Então, o autor coloca 3 condições básicas para que possamos alcançar a libertação pela verdade. Trabalho útil constante. A perseverança no bem, apesar de tudo o que nos cerca. E a prática cada vez mais ampla do amor e da justiça. Tanto mais livre será o espírito, quanto mais progredir no conhecimento das verdades eternas e na conquista das virtudes. O Cristo é o libertador de todos que seguem a sua mensagem. Muito obrigada pela sua atenção. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. E que Jesus e essa espiritualidade amiga que está sempre conosco nos ajudem nesta busca e neste encontro com a verdade. Muita paz para todos.